Começando agora o 8º vídeo do meu professor de economia, e a proposta do vídeo de hoje é discutir: o Keynes era de esquerda? Bom, já vou responder a pergunta diretamente, e ao longo do vídeo eu discuto os motivos e as implicações. Eu não consideraria o Keynes como uma pessoa de esquerda. Eu acho que ele perfeitamente pode ser enquadrado como alguém de centro. Aí alguém poderia indagar: bom, mas você então considera que é de esquerda só quem quer destruir o capitalismo? Quem quer apenas reformar o capitalismo não pode ser considerado de esquerda? Eu responderia que não. Na verdade, acho perfeitamente possível alguém ser de esquerda e desejar a reforma e não a destruição do sistema capitalista, mas tendo como foco principal o combate à desigualdade que o sistema capitalista gera, atuando politicamente em partidos de esquerda, em organizações de trabalhadores, que podem ser sindicatos, movimentos sociais. E se você for observar a história do Keynes, você vai ver que nem isso ele era. Sugiro até ler este ótimo livro escrito pelo Skidelsky, que é um livrão de 900 páginas, que é a biografia do Keynes, o qual eu inspirei grande parte deste vídeo. O Keynes, durante a maior parte da vida dele, ele foi bastante ligado ao Partido Liberal, que na Grã-Bretanha era o centro do espectro político, ou seja, estava entre os trabalhistas e os conservadores. O Keynes, em 1925, escreveu um texto explicando por que ele era um liberal. Ele achava que os conservadores eram muito retrógrados, presos às ideias do século XIX, só que ele também achava que os trabalhistas eram muito radicais. Tinha uma parte do partido que ele elogiava, mas normalmente ele achava que o partido trabalhista era muito radical e ele não gostava, e ele dizia que ele não gostava de partido de classe, principalmente de classe que não era a dele. E o Keynes defendia uma reforma que fosse feita não através de luta de classes, mas através de uma elite esclarecida. E outro ponto importante da biografia do Keynes, que é bom lembrar, é que ele já trabalhou no Tesouro Britânico durante o governo dos 3 partidos, tanto dos liberais, quanto dos conservadores, quanto dos trabalhistas. E na mais famosa obra do Keynes, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, os capítulos iniciais, quer dizer, a maior parte do livro ele faz a exposição teórica dele, explicando os problemas da economia de livre mercado. E aí no capítulo 24, ele elabora finalmente as proposições políticas dele. Ele menciona sim o problema da desigualdade que a economia de livre mercado gera, mas não é esse o principal foco dele. Ele fala mais dos problemas de insuficiência de demanda, e a maior parte tanto do livro quanto do capítulo final é para atacar o problema da insuficiência de demanda e relacionar a desigualdade. Claro, ele também considera a desigualdade um fim em si, mas ele relaciona mais a desigualdade como um agravador do problema de insuficiência de demanda, porque os trabalhadores tendem a poupar a maior parte da renda. Quer dizer, não, que bobagem, os trabalhadores gastam quase toda a renda, aí os mais ricos que poupam mais, ou seja, quanto mais a renda tiver na mão dos ricos, menos gasto tá na economia. E se observar grande parte desse livro, você percebe, e também das obras inteiras do Keynes, que o Keynes é fortemente influenciado pelo famoso neoclássico Alfred Marshall. Ele
rompe, mas só parcialmente mantém a influência. Também observa-se que o Keynes, apesar de ter algumas semelhanças com o Marx, observa alguns problemas na economia de livre mercado semelhantes, até enxergar o capitalismo de forma semelhante ao Marx, no sentido de que de que tanto Keynes quanto Marx concordam que no capitalismo a moeda não é só um facilitador de troca e que é um objetivo dos capitalistas acumular moeda, mas apesar dessa semelhança, o Keynes raramente cita o Marx, menciona o Marx, quase não fala dele, talvez porque embora enxergar de forma semelhante alguns problemas do capitalismo, a proposição política é tão diferente que aí o Keynes não quer levantar a bola do Marx. E na hora de criticar a teoria clássica, quando ele critica, né, no livro, o Keynes, mais do que falar de Marx, ele fala de... é, ele defende mais ou menos a lei anti-usura da Idade Média e o mercantilismo da Idade Moderna, que os economistas clássicos, depois né, falou que pô, na Idade Média era tudo burro, fixa a Igreja Católica não deixar cobrar taxa de juros maior do que tantos por cento, os mercantilistas eram burros de querer ficar fazendo saldo comercial positivo para acumular ouro. Aí o Keynes, embora não defendesse isso totalmente, é, ele falava assim, ó, não é que eles eram burros, tinha um pouco de racionalidade nisso aí. Ou seja, o Keynes criticou os clássicos, mas não olhando por quem divergia pela esquerda, como Marx, mas até chegou a fazer uma defesa de quem discordava dos clássicos pela direita, como e, e aí depois a teoria geral do emprego do juro e da moeda foi escrita em 1936, aí em 1939 veio a Segunda Guerra Mundial, aí logo no início da Segunda Guerra Mundial o Keynes escreveu o famoso How to Pay for the War, que aí ele fez sugestões de como o governo britânico deveria fazer para financiar as despesas militares. Aí o Keynes sugeriu que isso fosse feito através de uma poupança compulsória, ou seja, todos os cidadãos teriam que obrigatoriamente deixar um dinheiro para o governo usar para gastar com armamento, tudo, e aí depois da guerra esse dinheiro seria devolvido para a população. E essa não foi e o Keynes achava que com essa proposta podia evitar ao máximo a inflação, o racionamento, o controle direto de preços, o controle direto da economia pelo governo, que é algo que muitas vezes acontece em guerras, mesmo em países capitalistas. Ou seja, o Keynes, a proposta dele foi mais liberal possível. E tanto que essa proposta o Partido Trabalhista não concordou, o Partido Trabalhista defendia que a guerra fosse financiada por uma combinação de impostos mais altos para os ricos, endividamento público e inflação, e até aceitava um pouco mais de inflação, porque os trabalhistas achavam que um pouquinho mais de inflação podia até servir para abater a dívida pública. Ou seja, você vê que a proposta do Keynes para financiar o gasto militar era bem mais liberal do que o que o Partido Trabalhista estava propondo. Também, sim, o Keynes defendia impostos mais altos para os muito ricos, mas ele não concordou com a alíquota de 98% que foi estabelecida a alíquota mais alta do imposto de renda para os muito ricos foi estabelecida em 98% durante a guerra e foi mantida nos anos do imediato pós-guerra. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque eu acho que é importante esclarecer esse debate, porque o que eu falei até agora foi sobre o Keynes que realmente existiu. Só que aí eu percebo em muitos debates sobre o Keynes que existe um Keynes pintado de vermelho, tanto pelos austríacos, que seria a turma lá que gosta do mimimizes,
que pintam o Keynes de vermelho para falar mal dele, e também muitos pós-keynesianos pintam o Keynes de vermelho para falar bem dele, aí até acaba ajudando a fomentar o discurso dos detratores, dos austríacos detratores do Keynes, que os austríacos querem retratar a ideia de um Keynes vermelho, aí se aparecem uns vermelhos falando que o Keynes é um dos nossos, aí acaba até ajudando a fomentar esse discurso. Bom, e aí mencionei pós-keynesiano, já falei em outro vídeo sobre os seguidores do Keynes, que tem tanto a síntese neoclássica e os novos keynesianos, que esses são os chamados keynesianos ortodoxos. E por outro lado tem os pós-keynesianos, que são os keynesianos heterodoxos, que também são divididos em várias vertentes, mas aí para mais detalhes é só ver naqueles vídeos. Mas e aí os pós-keynesianos costumam dizer que, muitos pós-keynesianos costumam dizer que eles são os verdadeiros seguidores de Keynes, que os verdadeiros herdeiros, os donos do legado, os guardiões do templo, e que os keynesianos ortodoxos seriam o keynesianismo bastardo. E é verdade que os pós-keynesianos estão mais próximos do que o Keynes realmente escreveu na parte, por exemplo, de rigidez de preços, que os keynesianos ortodoxos apontam a rigidez de preço como causa como um agravador das crises, enquanto os pós-keynesianos, assim como o próprio Keynes escreveu, considera não só que a rigidez de preços não é o causador da crise, como também seria pior se os preços fossem totalmente flexíveis. Mas isso foi o que o Keynes escreveu em 1936 na Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, mas nos anos 20 o Keynes, sim, ele relacionava a rigidez de preços com desemprego. Eu diria assim que o Keynes dos anos 20 estava mais para um novo keynesiano, e o Keynes dos anos 30 estava mais para um pós-keynesiano. Mas aí logo quando começou a guerra, aí o Keynes já nos anos 40, aí o Keynes escreveu How to Pay for the War, aí ele já, assim, 36 foi o auge da preocupação dele com falta de demanda, aí já no começo da Segunda Guerra Mundial já estava preocupado era com excesso de demanda e com risco até de inflação. Bom, mas na verdade, assim, o que eu acho é que os pós-keynesianos, e eu me incluo nesse grupo, eu acho que devia tentar convencer assim, porque nossas ideias são melhores do que a dos novos keynesianos, e não porque nós somos os verdadeiros seguidores de Keynes. Eu acho que os pós-keynesianos poderíamos muito bem se assumir como um grupo de esquerda, não os verdadeiros seguidores, mas um grupo de economistas mais para a esquerda que enxergam Keynes como um grande pensador, como uma grande influência teórica, mas que também o grupo dos pós-keynesianos, e até por isso que até justificaria mais usar esse nome, porque são pós, é o que vai além, ou seja, até os pós-keynesianos fazem críticas à economia do livre mercado que até o Keynes nem chegou a fazer. E também muitos pós-keynesianos têm influência de não só do Keynes, mas também de outros pensadores como o Marx, o Kalecki, o Kaldor, a Joan Robinson e o Schumpeter. E este último, não tem nem dúvida de que esse aí já não é nem discussão. Schumpeter realmente não tinha nada de esquerda, mas muito pós-keynesiano que é de esquerda acha que, apesar disso, ele foi uma grande contribuição teórica. E o mesmo podia falar do Keynes. Ele não é necessariamente do mesmo, exatamente igual a nós no espectro político, mas é uma referência teórica importante.